Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó grandioso, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu, ó grandioso, tem para nos dizer no dia de hoje. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Você que está do outro lado, nos acompanhando, pegue sua Bíblia também, para que você possa acompanhar a leitura e entender o que o Pai tem para nos dizer para o dia de hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. O que a palavra do Pai quis dizer com isso? Muitos pregadores dizem que quem não vai herdar o reino dos céus são os gays. Porque aqui diz afeminado. Afeminado e gay não é a mesma coisa. Afeminado é aquele que está escondido no armário, quebra a munheca, anda rebolando e não assume aquilo que quer ser. Luta para não ser. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: ou você é frio ou você é quente. Se você é morno ou coluna do meio, eu te vomito. Então, afeminado não é gay. E para os gays, a própria palavra de Deus diz que para os gays não há condenação. Porque na sua própria carne eles receberam o fluxo do outro. Aí os pastores vão dizer, os sodomitas inclui gay. Sodomitas não tem nada a ver com gay. A falta de entendimento de sabedoria, muitos dizem que são doutores em conhecedor da palavra, mas sodomita não quer dizer gay, não quer dizer lésbica. Os sodomitas, eles transavam homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem, e transavam com animais. Isso aos olhos do Pai é abominável. Porque você tem que escolher um parceiro e somente com ele ficar. Mas a palavra também diz avarento, ladrões, maldizentes. Esses não herdarão o reino dos céus. Mas essas frases, essas palavras que aqui estão, ladrões, maldizentes, roubadores, não entrarão no reino dos céus, ninguém pega para si. Ninguém recolhe para si essa palavra. Porque roubadores não preciso dizer quem são. Maldizentes também não preciso dizer quem são. Quando você maldiz a vida do outro, você está sendo maldizente, você não vai entrar no reino dos céus. Se algum profeta da terra dizer
eu te vi no inferno, ou você vai para o inferno, é maldizente. Não vai entrar no reino dos céus. O que é maldizer? É dizer palavras ao contrário de abençoar. Você está entendendo quem não vai entrar no reino dos céus? Toda vez que você profere, você pode não ter pecado nenhum, mas você profere palavras amaldiçoadoras, você não entra no reino dos céus. E a palavra continua a nos dizer, versículo 11, e é o que alguns têm sido. Veja o que o Pai está dizendo. Alguns entre vós têm sido assim. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do nosso Redentor, o Filho do Deus Altíssimo, e pelo Espírito de Deus. Quer dizer, quando nos rendemos ao Criador, Ele nos lava, nos limpa e nos torna santo. É isso que Ele está dizendo. Vós foi limpo, vós sois limpo. Então por que maldizer? Por que roubar? Por que enganar? Por que tapear? Eu já te limpei. Só que você não recebeu a limpeza. Sua alma foi alvejada, mas você não recebeu a limpeza da alma. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que Paulo diz aqui? Eu posso tudo, posso roubar, matar, enganar, prostituir, mas isso não me convém fazer. Mas isso me é permitido fazer, mas eu nem suponho em minha mente fazer tais coisas. Então, por que eu subo no altar e prego que é proibido roubar, se eu roubo? Por que eu subo no altar e prego que é proibido prostituir, se eu prostituo? Por que eu subo no altar e digo, é proibido blasfemar, se eu blasfemo? Por que eu subo no altar e digo, não enganeis uns aos outros, mas eu engano? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Redentor, e o Redentor para o corpo. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós não podemos ser promíscuos. Nós não podemos praticar iniquidade. Porque no corpo de Cristo não tem iníquo. Os que estão enxertados nele são santos, são puros. Então, se eu anuncio a santidade para a igreja, e eu mesmo não sou santo,
eu estou em pecado. Se eu ensino a santidade para a igreja e não faço por onde ser santo, eu não estou enxertado em Cristo. E aquele que não está enxertado em Cristo não entrará no reino dos céus. Porque a palavra diz, antes tu eras treva, mas conheceu a luz e viu que a luz era boa. Por que voltar para a treva? Voltará o cachorro para o seu vômito? Aquilo que você retira de você, você quer de volta? É difícil entender os preceitos de Deus. É por isso que muitos cometem erros tremendos. Porque servir a Deus é amar o próximo. Servir a Deus é bem dizer ao próximo. Servir a Deus é não fazer acepção de pessoas. E muitos não servem a Deus. Versículo 14 de 1 Coríntios 6. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não é isso que fazem? Quer dizer, não sou eu quem digo, não sou eu que pronuncio. É por isso que eu peço que me sigam e observam a leitura, pegam a Bíblia e sigam a leitura. Se vós fazeis parte do corpo de Cristo, Cristo é amor. Não houve em Cristo engano, não houve em Cristo mentira. Em momento nenhum Cristo roubou. O que Deus, o Eterno, diz para todos nós? Você sai do corpo de Cristo, do qual foi enxertado, e se entrega a uma meretriz. O que é a meretriz? Traduzindo para o nosso falar, é prostituta. E o que é uma prostituta na Bíblia, que é a meretriz que o Pai está dizendo? É roubar, enganar, maldizer, ter ódio no coração, ter inveja dos outros, dizer que fulano não vai para o céu. Então você sai do corpo de Cristo e se enxerta no corpo de Satanás, que é invejoso, maldizente, pai da mentira, cobiçoso. Vós escolheis o vosso caminho. Não é Satanás que está te levando, é você quem escolhe. Quando você não muda a tua alma, quando você não muda a tua essência. Porque Deus nos fez perfeito, mas no decorrer de nossas vidas nós tropeçamos várias vezes. Mas no nosso caminhar nós temos que reconhecer que somos falhos e mudar as nossas atitudes enquanto é tempo. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aquele que se une a Cristo tem o mesmo pensamento que Cristo.
Aquele que se une a Cristo não vai saquear ninguém, não vai roubar ninguém, não vai maquinar algo à noite para poder passar para a igreja. Aquele que se une a Cristo vai fazer o que Cristo fazia, simplesmente amar e dedicar ao amor, e dedicar à compaixão, e dedicar à misericórdia. Não fazer acepção de pessoas. É só olhar para o seu interior e olhar para o interior de Cristo. Cristo caminhava pelo mundo. Já havia aqui gays, prostitutas, lésbicas. E Cristo fez acepção de pessoas? Cristo reuniu com eles. E a eles deu todo o amor, todo o carinho. É essa a essência daquele que tem Cristo. É essa a essência daquele que verdadeiramente trabalha para o reino do Pai. Cristo, quando entrou na casa de um ladrão, aquele que cobrava impostos, aquele que recolhia aquilo para a igreja e para si próprio, para o templo e para si próprio. Quando ele foi entrar na casa daquele ladrão, aquele ladrão disse: eu não sou digno. Ele disse: mas eu quero cear com vós. E assentou com ele à mesa. Naquele momento ele recebeu a Cristo na tua alma, não na casa, mas na tua alma. E ele disse para Cristo: olha, tudo aquilo que eu roubei do povo, eu vou devolver em dobro. Ele era um ladrão. Não houve perdão? Mas ele se arrependeu, ele mudou de vida. Hoje em dia, os que são santos estão se tornando ladrão porque quer viver bem. Quer ter casa, carro, ter fazenda, poder passear para vários lugares. Não entende que a essência de Cristo não é riqueza. Cristo não morreu na cruz para nos dar riqueza. E o que pregam é que Cristo morreu na cruz para nos dar vida boa aqui na terra e no céu. Mas Cristo verteu o seu sangue sagrado para nos arrancar das garras de Satanás. E quando ele nos arranca das garras de Satanás, ele nos sela com o Espírito Santo para que possamos ir para o céu. Aí você vai dizer: mas Deus fez Salomão ser rico. Deus não fez Salomão ser rico. Deus deu a Salomão sabedoria. E na sabedoria dele, ele fez o mal. Ele descobriu que poderia controlar tanto os anjos quanto os demônios. E trouxe isso a seu favor, para se enriquecer. Cristo teve que descer da glória do seu trono, vir aqui embaixo e nos ensinar como é servir ao Pai. E como nós servimos a Deus? Com simplicidade na alma e com amor ao próximo.
não com entendimento de doutrinas satânicas, mas com entendimento espiritual do qual o Pai nos ensina. Cristo não era rico, como muitos por aí dizem. Cristo era simples. Muitas das vezes ele caminhava quilômetros a fio para poder ir até uma cidade e levar o Evangelho do Reino. E no final da sua vida ele pediu que os seus discípulos fossem a algum lugar e pedisse aquele homem, aquele jumentinho, para que a profecia fosse cumprida, para quando ele entrasse em Jerusalém, ele entrasse montado no jumento. Para quê? Para que aqueles que verdadeiramente estivessem enxertado nele, o reconhecesse quando ele chegasse. E foram milhares que gritavam em alta voz: Hosana nas alturas! Eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Hoje em dia, se Cristo viesse montado no jumentinho, a igreja, os templos evangélicos iam virar o rosto para ele. Ia dizer: o meu Salvador é rei. Ele tem que vir assentado num alazão, num manga larga. Aprende uma coisa, igreja. Cristo jamais vai apresentar para você como rei. Sabe por quê? Cristo está naquele bêbado que você, que se diz crente, passa e vira a cara para ele. Cristo está naquele mendigo que bate a sua porta e pede um prato de comida. Cristo está no gay que você tanto defama, na lésbica. Cristo está em tudo e em todos. Só você que não viu. Então aprende uma coisa. Em 1 Coríntios, capítulo 6, Deus nos ensina como viver. Se seguir passo a passo, cada fala, não do pastor, mas da palavra, na sua essência, herdaremos o reino dos céus. E a primeira coisa que nós temos que fazer não é estar dentro de um templo religioso. É deixar que o Espírito Santo esteja dentro de nós. Devemos ser o templo de Deus aqui na terra. E como somos o templo de Deus? Como? Sendo benéfico a toda a população terrena. Sem exceção, sem fazer acepção de pessoas. Porque Deus não fez acepção de ninguém. Porque o homem faz. Aprendi uma coisa. Sem amor, sem misericórdia e sem compaixão, nós jamais entraremos no reino dos céus. Porque para ser enxertado em Cristo, em primeiro lugar, temos que ser humildes. Quebrar esse nosso orgulho de achar que porque somos cristãos ou porque fomos chamados, somos melhores que os demais. Porque até isso Cristo nos ensinou. Quem é maior? O Senhor ou o servo?
E ele explicou claramente: os pequenos são maiores do que aqueles que se acham grandes. Porque o próprio Cristo dobrou seus joelhos e lavou os pés dos apóstolos. O olheiro dobrou os joelhos e lavou o pé do barro. Você entende o significado disso? Quem tinha que lavar os pés de Cristo eram os apóstolos. Mas Cristo lavou os pés deles. Qual é esse ensinamento que nenhum pregador fala para você? Que se Cristo nos ensinou esse ato de lavar os pés, Ele está nos dizendo assim: olha, quanto menor você for na terra, grande será o seu galardão nos céus. Mas quanto mais aparecido você for aqui embaixo, menor será no reino dos céus. Aí alguns incautos vão dizer: então, mas eu vou para o céu, mesmo sendo arrogante. Existem vários céus. E sabe qual que é o primeiro? Já lhe falaram isso? O primeiro céu é onde está a potestade, os demônios, o príncipe das trevas. E é nesse céu que vai os arrogantes, os defamadores, os promíscuos, os ladrões, salteadores. É para esse céu que essas pessoas vão. Você leu, compreendeu? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se na mensagem de hoje, amor e misericórdia não tiver no seu coração, se conserte enquanto é tempo. Porque ele virá como um raio, como um relâmpago. E se ele pegar você em falta, você não vai com ele. Porque a primeira coisa que ele tem que ver em você é misericórdia. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que ainda não deixou seu like, deixe. Você que ainda não fez nenhum comentário, faça. Até mesmo você que não compartilhou, compartilhe. Vamos propagar o amor uns com os outros. Nós compartilhamos tanta coisa que não presta. Por que não compartilhar isso? O amor de Deus para a humanidade. Deus não mandou matar ninguém, Deus não mandou destruir ninguém. Quem faz todas essas coisas foi Moisés, pela lei messiânica. Não pela lei de Cristo, mas pela lei de Moisés. E sabe qual foi a lei de Moisés? Deus disse para ele não matar. Moisés matou. Deus disse para ele amar a mim em primeira instância e depois o seu próximo. Moisés não fez isso. E todo mundo idolatra Moisés como se Moisés fosse alguém. Deus puniu Moisés tirando a vida do irmão dele para ver se ele consertava. E ele avisou Moisés: eu vou tirar a vida do teu irmão por causa dos seus erros. E Moisés não consertou, e o irmão de Moisés morreu. Quando se aproximou da terra prometida, Deus disse para Moisés: sobe no monte e observa. É ali que você entraria. Mas em nenhum momento da tua vida, em nenhum momento, você me glorificou. E está cheio de Moisés aí, anunciando o Evangelho. Está cheio de Moisés que não vai entrar na terra prometida. E a nossa terra prometida não é desse mundo. Então você que está aí do outro lado nos assistindo,
Não queira ser igual Moisés. Mas glorifique a Deus com seus atos, com seu coração, com seu amor. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, a vida dos seus familiares, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que as bênçãos do Onipotente de Israel estejam sobre todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.